Oi, gente. Quando a gente trabalha com estruturas de dados da STL, uma dúvida que pode surgir é como a gente faz para passar essa estrutura por parâmetro para uma outra função, né? Então eu trouxe um exemplo aqui, onde no meu programa principal eu declarei uma stack de strings, que eu chamei de livros, ou seja, uma pilha de livros, né? Lembrem que para isso a gente precisa incluir a biblioteca stack para poder criar as nossas pilhas, certo? Na sequência eu adicionei 2 livros à pilha, o Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Coloquei aqui 2 comandinhos aí para nos ajudar a debugar. Então, se executar o programa agora, a gente já vai ver quantos elementos temos na pilha. 2 livros aqui embaixo no console e o livro do topo, Senhor dos Anéis. Por quê? Porque o Senhor dos Anéis foi o último livro a ser inserido. Mas o ponto é, Vini, eu quero fazer uma função onde eu passe a pilha por parâmetro, faça as operações dentro dela, mas consiga acessar esses dados lá no main ou em outra função, né? Sem ter que necessariamente passar a pilha, ter uma função que retorne outra pilha para minha pilha inicial, né? Então, para facilitar isso, a gente pode fazer isso com ponteiros. Então, vejam que eu tenho aqui criado uma função em pilha livro. Ela vai receber o ponteiro para uma pilha de string, né? Vejam que a mesma declaração que eu fiz lá no main, stack de string, eu estou fazendo aqui no parâmetro da função. Ou seja, nesse escopo, a gente vai trabalhar com uma pilha através de ponteiros, né? Então, por exemplo, lá no main, eu posso chamar a minha função, passando para ela quem? Uma stack de string. Quem é a stack de string aqui no meu programa? O livros, né? Então, o livros é a minha pilha. Porém, a gente tem um problema, né? Tá dizendo que não consegue dar o match com o que a função espera. Claro, por quê? Porque quando a gente trabalha com ponteiros, ponteiros apontam para um endereço de memória. Então eu vou dizer, ponteiro, lá da função você vai olhar para o endereço de memória da minha pilha livros. E aí sim eu vou conseguir fazer todo o acesso que eu preciso, né? Então eu posso, por exemplo, agora aqui dentro da função, dizer que na minha pilha P atentem, né, que quando a gente trabalha com ponteiros, para acessar os métodos a gente usa a setinha, né, hífen maior e não o ponto. Então push um livro, Game of Thrones. Então, por exemplo, se eu passar a chamada aqui antes do meu debug, o que vai me retornar? Quando eu fizer o debug aqui embaixo, eu vou ter que ter 3 livros e o livro do topo vai ser o Game of Thrones. Por quê? Porque foi o último a ser empilhado. Vamos ver? Então, executei o programa e ele está me dizendo 3 livros na pilha, livro do topo, Game of Thrones. Então, essa é uma forma de organizar a nossa vida através de ponteiros, né? Então eu passo a pilha que eu estou trabalhando lá no main e a função insere diretamente nela. Então eu mantenho o código organizado, o programa numa performance bacana e fácil de ser interpretado. Valeu, gente!